Graça e paz da parte de Deus a vós outros. Que Deus abençoe a cada coração, a cada vida que aqui vai estar presente, ouvindo lá, seja seja de manhã, de tarde, de noite, e ouvindo uma palavra de Deus, uma meditação para o seu coração. É uma palavra rápida, resumida, mas direto ao ponto, que vai falar ao teu coração, que vai fazer uma obra na tua vida e no meio dos seus. Eu quero ler aqui, nós queremos falar hoje sobre o encontro com a verdade e falar sobre o apóstolo São Paulo, a conversão do apóstolo Paulo, né? Que está lá em Atos 8, 2 a 5, e diz aqui: ele pediu cartas à sinagoga de Damasco a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, sejam homens ou mulheres, levasse preso a Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, mas subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Caiu ele por terra. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi essa: Eu sou Jesus a quem você persegue. A quem você persegue. Deus, fala ao nosso coração hoje, Pai. Fala a nossa vida hoje, Pai. Toca a vida, toca o coração, faz uma obra na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Paulo achava, convicto, que estava fazendo a obra de Deus, né? E lá em João 16, Jesus avisou que muitos iam perseguir a igreja de Jesus, achando que estava fazendo um favor a Deus, achando que estava servindo a Deus, equivocadamente servindo a Deus, né? E Paulo estava convicto disso, ele estava servindo, para ele estava servindo a Deus. E muitas vezes acontece isso com nós, né? Às vezes nós pensamos, eu estou servindo a Deus, né? Mas Deus não, às vezes não é o que Deus quer que nós façamos, não é aquilo que Deus quer. O importante é nós abrir o coração e deixar Deus falar conosco, Deus orientar-nos segundo a sua direção. E ele perseguia a igreja de Cristo, né? Lá em Marcos 4, 12 e Isaías também 6:9 fala sobre isso, né? Que os fariseus, eles viam, mas não viam. Eles ouviam, mas não ouviam. Quer dizer, eles viram, mas não percebia. Eles ouviam, mas não entendiam. E a Bíblia, lá em Marcos mesmo 4:12, fala que isso acontecia para que eles não se convertessem e não fossem salvos. E aí você pensa assim, mas como é que Deus, com um dos fariseus faz de uma forma e com outro fariseu faz de outra? Será que Deus, ele foi numa tabeletinha lá, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo, esse vai ser salvo, como diz aqueles que creem na predestinação? Não. Acontece que os fariseus eram hipócritas. Acontece que os fariseus viviam em falsidades, faziam tudo para aparecer diante dos olhos dos homens. E Deus percebia isso. Tanto é que quando Deus abomina a duplicidade, Deus abomina a falsidade, lá em Salmos 119, 113 e 119, 128, ele fala sobre isso, que Deus odeia isso. Então, como ele pode se revelar a alguém que faz uma coisa que ele odeia? Paulo fazia de forma errada, equivocada, mas por causa da ignorância que ele tinha com relação a Jesus Cristo. Ele fazia aquilo achando que aquilo era a vontade do Pai, né?
E um dia ele encontrou com Jesus, ele não conhecia, tanto é que quando ele caiu, né, muitos dizem que caiu do cavalo, não sei se caiu do cavalo, caiu de pé, não sei se ele estava de cavalo ou não, né? Quando ele caiu, ele perguntou, mas quem és tu, Senhor? Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia, quem é? E Jesus, eu sou Jesus, a quem você persegue. E daí, Deus se revelou a ele. E Deus quer se revelar a você. E Deus quer se revelar a cada um de nós. E Deus quer se revelar sempre para que Ele possa ser o Senhor da nossa vida. Jesus, Ele quer ser Senhor da tua vida, Senhor da tua vida. Ele quer fazer de novo. Ele quer te transformar no poder da sua glória. Aleluia. Ele é o Senhor. E aqui diz que pelo fato disso acontecer, dessa sinceridade, Deus se revela. E Deus tem se revelado ao longo do tempo a muitas pessoas, né? Há pessoas que estão no islamismo, né? E esse que está no islamismo, eu conheço histórias de pessoas que sonharam com Jesus. Um lugar onde que o evangelho é perseguido, não pode vir, não pode pregar, de repente ele tem um sonho, e esse sonho tem Jesus, e ele aceita Jesus, e ele compreende através desse sonho, Deus se revela a ele. Há um caso de uma família que eles, no Islã, que eles têm uma pedra lá, na cidade sagrada deles, e uma pedra preta, e aquela uma vez por ano, pelo menos uma vez na vida, a religião deles tinha que orar sobre essa pedra. E eles estavam orando e de repente chegou uma pessoa perto dele e falou, olha, esse aqui é um endereço de um homem que precisa falar com vocês. E ele daqui a pouco, daí ele falou, daí a mulher perguntou, o que foi esse papel? Esse papel foi esse homem. Daí ele olhou e não viu mais o homem. E eles foram lá e se converteram. Deus fez a obra. Deus se revelou, eu creio que foi um anjo, né? De índios no meio das selvas que Deus se revela. Tem muitos casos. Mas a quem Deus se revela? Aquele que está na sinceridade do seu coração, aqueles que estão no engano, mas porque buscam com sinceridade. Então Deus se revela. Não é a todos, né? Deus odeia a duplicidade. Deus não vai se revelar a quem vive na hipocrisia, que tem vida dupla, né? Ele é uma coisa na religião e fora da religião ele é outra. Quantos são assim? Né? Até no meio evangélico tem isso, né? No meio católico, você vê lá, o cara está lá louvando Deus, glória a Deus, aleluia, né? E na vida dele tem as suas contradições que o levam para longe de Deus. E ainda eu quero falar um dia sobre isso, sobre as 10 virgens, né? Porque todas eram 10, as 10 eram virgens, as 10 esperavam o Messias, né? Mas não é porque está esperando o Messias que vai subir, não. Tem que ter óleo na vasilha. Se não tiver óleo na vasilha, e um dia a gente vai falar sobre isso. Mas o que aconteceu? Paulo foi revelado que a Paulo, Jesus se revelou a Paulo, e ele foi transformado. Quando Deus falou a Ananias, Ananias, vai lá, ora pelo Saulo, que ele está orando para mim, você quer que você ore por ele e tal. Blá, blá. O que aconteceu? Ananias falou assim, meu Deus, você está brincando comigo, Jesus, esse homem é terrível. Esse homem tem feito da vida dos cristãos um inferno. Ele tem perseguido gente, que agora você quer que eu vá lá orar por ele, você está querendo que eu perca a cabeça, que eu seja preso, né? Acho que ele pensou, oh Deus, que é isso, né? Dá um tempo aí, dá um tempo, né? E Deus falou, não, ele vai servir, ele é uma pessoa escolhida por mim, e eu mostrarei a ele o quanto há de padecer pelo meu nome. Ele vai colher o que ele fez.
Porque nada, tudo que você planta, você colhe. Você pode ser perdoado, mas as consequências estão aí e vêm, né? As consequências você tem que enfrentar. Perdão você tem, e Paulo foi perdoado, mas ele sofreu, ele foi perseguido. Assim, com a mesma fúria que ele perseguiu, ele foi perseguido. Só que ele foi perseguido pelo nome de Jesus Cristo, né? Pela verdade, porque pregava o evangelho agora, né? De perseguidor passou a perseguido. E a gente vê muitos exemplos da manifestação gloriosa de Jesus, da revelação de Jesus. Tem um povo do Antigo Testamento que é antediluvianos, né? Os povos antediluvianos, né? Pedro, o apóstolo Pedro, lá 1 Pedro 3, 18 a 20, você pode ler lá. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu ao lugar onde está os antediluvianos para pregar o evangelho a eles. Então eu fiquei pensando assim, muitas cidades foram destruídas, muitos ímpios foram destruídos, né? Jericó, os midianitas e tantos outros, né? Heveus, heteus e tantos outros povos foram mortos, Sodoma, Gomorra, e morreram sem Deus, e morreram sem Cristo, e morreram sem vida. E o povo do tempo de Noé também foi destruído. Só que para o povo do tempo de Noé, eles tiveram uma segunda chance, porque o próprio Messias, depois da sua morte, desceu aonde eles estavam. Eles tiveram uma nova oportunidade. E às vezes você fica pensando assim, mas por que Deus faz isso, Deus não faz aquilo? Por que Deus deu uma oportunidade para ele e não deu para os outros? Não sei o quê. A gente acha, sabe muito. Mas Deus, ele é fiel e ele é justo e ele é verdadeiro. Deus é fiel e verdadeiro. Deus, ele se move em seus princípios. Antes de formar o mundo, a terra, ele tinha os seus princípios. Deus é um Deus, como eu vou dizer assim, de padrões. Ele segue esses padrões, não é bem padrão que eu quero dizer. Me falta a palavra, eu estava com a palavra na boca, agora perdi. Mas ele segue princípios. Então ele nunca vai contra os seus princípios. Ele tem as suas leis e ele nunca vai contra as suas leis. Então ele orbita em seus critérios, em volta daqueles critérios que ele tem. Ele não manda ninguém para o inferno, porque ele não faz assim, ele é soberano. Deus é soberano. Sobre tudo e sobre todos, mas ele não é aquele soberano que fala assim, bom, hoje eu vou salvar fulano. Eu vou cuidar ciclano. Não, será que eu vou pensar naquele caso ali? Não, não tem isso. Ele segue princípios. Ele gira em torno dos princípios que foram formados desde o mundo. Tudo que você planta, plantar e colher é um princípio, é um critério. Se você plantou, você colhe, não tem jeito. É a lei que Deus estabeleceu. Deus, ele entregou a terra ao homem, por exemplo. Ele entregou a terra ao homem. Ele age aqui conforme a liberdade que o homem dá. Você está dormindo na sua cama, gostoso à noite, de repente Deus te acorda e fala, ora para fulano que fulano está correndo um risco de vida. Daí você fala, mas o Senhor é Deus. Por que eu vou ter que orar? Para que, entendeu? Você precisa orar. Você precisa orar para Deus agir. Se você não orar, Deus não vai agir. E se acontecer alguma coisa com essa pessoa, que ele está mandando você orar, aí ele vai cobrar de você, porque é você que tem que orar. Porque Deus, os céus é do Senhor, mas a terra, Deus ao homem, ele não entra aqui de qualquer forma, entendeu? Ele não entra de qualquer forma.
Então Deus estabeleceu os critérios que regem os princípios de Deus, a ação de Deus na terra. Então não é assim de qualquer maneira. Então nós devemos nos colocar para ser usado por Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Aqui eu podia citar vários exemplos que Deus se revelou a tantos homens, mas o tempo não é suficiente. Nós queremos deixar só esse conselho, né? Se você ainda não aceitou Jesus, olha, é o tempo. O pessoal antediluvianos tiveram uma segunda chance, mas nós, quando esses olhos fechar, acabou as nossas oportunidades. A oportunidade é agora. Filho meu, disse o Senhor, não rejeite a palavra do Senhor. Não rejeite o Espírito Santo que fala ao teu coração. Não rejeite, porque é tempo de salvação. Abra o seu coração. Abra. Eu sei que muitas vezes a gente tem falha, a gente tem defeito, a gente tem muita coisa, mas com o tempo Deus vai pôr tudo em ordem. Deus vai aperfeiçoar o caráter de Cristo em você. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você é. Confesse a Ele, ore, fale com Ele. Ele tem uma obra para a tua vida, Ele tem um desejo no teu coração. O apóstolo Paulo servia equivocadamente, pensando que estava servindo a Deus, mas a ficha dele caiu, porque um dia ele se encontrou com Jesus. E se você está servindo, talvez equivocadamente, aonde você está, é hora de falar com Deus e deixar Deus falar o seu coração. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra para você dirigir, mas dentro da sua vontade, dentro do seu querer. É você e Deus. Fecha a porta do seu quarto, busca Deus em oração, tenha o seu momento de oração com Ele, um momento de intimidade, porque Deus vai falar com você. Eu tenho certeza. Deus é desejo dele, né? Mas, pastor, como é que eu conheço a voz de Deus? Como é que eu sei que Deus está falando com Deus? É simplesmente andando com Deus. Enoque não tinha dificuldade nenhuma de conhecer a voz de Deus, porque ele andava com Deus. Quando você recebe um telefonema lá da sua mãe, você pega e a sua mãe começa a falar, você não precisa falar, mas quem é que está falando aí? Você sabe que é a sua mãe, porque você conhece a voz dela. Mas por que você conhece? Porque você tem intimidade com ela, você vive com ela. Então viva com Deus e você vai conhecer a voz de Deus. Ande com Deus, comece a andar com Deus, comece a buscar essa intimidade. E Deus vai falar ao seu coração e vai transformar a sua vida e vai fazer de você uma bênção para a glória e honra do seu nome. Tá? E se você não tem Jesus ainda, feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Envia na minha vida o teu Santo Espírito, o selo do seu Espírito Santo, para que possa andar comigo todos os dias. Me ensina cada vez mais a tua palavra e me santifica. Em nome de Jesus nós pedimos agora. Eu vou orar por você. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, a todos que estão ouvindo a tua palavra, que possa ter um encontro contigo, Senhor. Que possa ter um encontro contigo. E que seu nome seja glorificado nessas vidas. E que possa ter um toque no seu coração, Pai. Faz uma obra nesses corações. Faz uma obra nessas vidas. E glorifica o teu nome. Deus salva vidas, Pai. E faz uma obra nesses corações, em nome
de Jesus. É que nós te pedimos agora. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória, glória seja dada a ti, Senhor. Oh, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Obrigado, Deus, por aqueles que foram salvos. Obrigado por aqueles que são curados através da palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que são renovados, hoje são despertados. Pai amado, por aqueles que te buscam de coração, de uma maneira equivocada, Pai. Tu és Deus, vai esclarecendo mente e coração, vai operando maravilha em cada vida. No nome de Jesus, nós te pedimos agora. E já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.